História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 22 de julho de 1035, morre Roberto I, Duque da Normandia, meu 32º avô, 5 vezes meu avô, pai do primeiro rei da Inglaterra, Guilherme I, o Conquistador, e 6º avô de Dom Afonso III, rei de Portugal. Roberto I, Duque da Normandia, nasceu em 1010 e morreu a 22 de julho de 1035, era filho de Ricardo II, Duque da Normandia e de Judite da Bretanha, neto paterno de Ricardo I, Conde da Normandia e de Gunora de Crépon, princesa da Dinamarca e neto materno de Conan I, Duque da Bretanha e de Ermengarda de Anjou. Roberto I da Normandia, também conhecido como Roberto, o Liberal, Roberto, o Diabo e Roberto, o Magnífico, foi Duque de Normandia de agosto de 1027 até sua morte em 1035. Biografia. Apesar de ter sido o segundo filho de Ricardo II da Normandia, chegou ao senhorio do ducado ao suceder ao seu irmão, Ricardo III da Normandia, que morreu prematuramente de uma forma tida como misteriosa, tendo Roberto I sido acusado várias vezes da morte do irmão. Foi um apoiante do rei Henrique I de França, contra os irmãos do rei que se tinham revoltado contra a coroa, tendo recebido pelo serviço prestado o território de Vexin. Roberto I de Normandia foi interveniente nos assuntos da Flandres e apoiou o seu primo Eduardo, o confessor, auxiliando na corte ducal a eventual submissão da Inglaterra ao rei dinamarquês Swen I da Dinamarca. Chegou mesmo a pensar em intervir militarmente em Inglaterra. No campo da religião, Roberto I da Normandia comandou a reforma monástica do ducado normando. Em 1034, durante a grande fome que alastrou por quase todo o Ocidente, decidiu partir em peregrinação a Jerusalém, deixando como sucessor o seu único filho varão, Guilherme, mais tarde Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra, sob tutela de Alano III da Bretanha. Partiu em fevereiro de 1035, tendo morrido no caminho de regresso a Niceia, no dia 22 de julho de 1035. Feito o funeral, foi sepultado em Niceia e mais tarde, 1187, foi trasladado para Apulia, Itália. A sua morte precoce lançou o ducado numa onda de problemas e numa anarquia em larga escala levada pela disputa da herança do ducado. Estes problemas só foram resolvidos anos mais tarde com a Batalha de Vallée-Dunes. Relações familiares. Roberto I, Duque da Normandia, foi o segundo filho de Ricardo II da Normandia, Duque da Normandia e de Judite da Bretanha. Casou com Arlete de Falaise, minha 32ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Fulberto de Falaise e de Doda, de quem teve. Adelaide da Normandia casou com Enguerrand II de Ponthieu. Guilherme I de Inglaterra, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, Duque da Normandia de 1035 a 1087 e o primeiro rei da Inglaterra de 1066 a 1087. Foi casado com Matilde de Flandres, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Balduíno V da Flandres, Conde de Flandres, e de Adelaide de França, Condessa de Corby, filha do rei Roberto II de França e neta de Hugo Capeto, isto apesar da oposição do Papa Leão IX, devido ao grau de parentesco que havia entre eles.